Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Quer garantir a segurança da sua casa, estabelecimento ou veículo? Conheça a Craft Segurança. Serviço de monitoramento 24 horas, monitoramento de imagens, instalação de alarmes e câmeras de circuito fechado, rastreamento de veículos e muitos outros. Conheça a Craft Segurança para saber mais sobre os serviços de nossa empresa. Rua Alex Barros, 160, Centro. Fone 3387-1282. Guedes House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedes House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermann Wegg, 409. Fone 3387-3361. Olá, internautas do Jornal de Pomerode, sejam bem-vindos a mais essa live do Jornal de Pomerode aqui pelo nossa página aqui do Facebook. Hoje estamos recebendo aqui o deputado federal Gilson Marques, eleito pelo Partido Novo para essa legislatura agora de 4 anos, e pomerodense, né? Pomerodense que se aventurou nessa disputa eleitoral e obteve êxito, então sendo agora o nosso deputado federal aqui, não só da cidade de Pomerode, como toda Vale Itajaí e pelas andanças que eu estou acompanhando pelo estado todo, né? Então, Gilson, seja muito bem-vindo, obrigado por atender ao nosso pedido, o nosso e também dos telespectadores aqui da TV JP. Olá, caros telespectadores, obrigado pelo convite, mãe, é sempre um prazer, até porque aqui é a minha casa, é sempre bom tomar um café com cuca com os amigos, visitar aí os parceiros, tenho alguns negócios aqui também, a família, então, na verdade, no fundo é aqui a minha casa mesmo, e eu fico, às vezes, até feliz quando eu chego na 470, desembarcando aqui, olha só meu nível... Feliz na 470? Para ver meu nível de saudade. Para ver meu nível de saudade, porque realmente lá é um outro mundo, a gente fica muito encastelado e isso é muito ruim, não tem nem ventilação, não consegue nem ver a rua, e aqui é tudo muito mais natureza, ver carroças andando no centro, por incrível que pareça, às vezes me agrada muito. Junto conosco, Tati também, nossa chefe de redação aqui do Jornal do Pomerode, que hoje nós vamos apertar bastante o Gilson, né, Tati? Nós vamos fazer perguntas que normalmente não se faz, é isso? Sair do comum, exatamente. Olá, espectadores do Jornal de Pomerode. Então, Gilson, obrigada pela tua presença aqui. E hoje, além do habitual, do que tu estás acostumado a falar sobre o teu trabalho lá como deputado federal, a gente vai fazer umas outras perguntinhas aí, umas curiosidades dos bastidores de Brasília. Então, vamos começar com o padrão. Vamos te deixar tranquilo, por enquanto. Fala um pouquinho da gente, da tua atuação, como está sendo esses 7 primeiros meses. Todo mundo pergunta, era como tu esperava, como é que funciona lá e tal... E eu tenho que confessar que nos primeiros 4 meses eu fiquei meio atordoado, porque como eu sou advogado, vim da iniciativa privada, a nossa ideia é de fazer a máquina funcionar, de começar cedo, terminar tarde, e trabalhar o máximo possível, produzir o máximo. E encontrei muitas portas fechadas, muitos empecilhos, muitas dificuldades. Enfim, a coisa não anda, tudo a passo de tartaruga. E no último mês e meio, 2 meses... eu percebi que é isso mesmo, e talvez é melhor que seja assim. Nós vivemos num paradoxo, porque o legislativo, e essa é a conclusão que a gente chega, ele precisa realmente ser moroso, ele precisa ser devagar, ele precisa não andar, porque a maioria dos projetos que estão lá, a maioria das leis aprovadas, elas são inúteis, desnecessárias e não atingem ao resultado que a gente espera. Nós temos aí mais de 4.100 projetos só dessa legislatura e a maioria são ridículos, idiotas,
Então, o que eu quero dizer com isso? Que é melhor que não ande. Então, eu percebi que a minha função lá, a maioria das vezes, é funcionar como um goleiro para ver com que esses projetos, que a gente pode até conversar mais, eu posso dizer inúmeros deles, que só prejudicam a vida do cidadão, das pessoas. Porque o Estado, todo empoderado através dos políticos, eles sempre acham que pode interferir na vida das pessoas, obrigando, regulando ou proibindo. E isso dificulta o empreendedorismo, dificulta a vida privada e faz com que o Estado sempre fique mais empoderado, com mais dinheiro e com mais poder de decisão. Então, a partir do momento que a gente entende de que quem precisa ser efetivo, rápido e entrega é o executivo. O legislativo, ele só incomoda. Então, faço um desafio aqui para o Mani. Nos últimos 5 anos, por exemplo, a Assembleia Legislativa Estadual. Me diz uma lei que foi aprovada lá que interferiu positivamente na sua vida. Então, a grande reflexão que se faz, será que realmente é necessário? Será que todo o custo daquela estrutura, ou até a federal, estadual ou a municipal, faz sentido? Só o Congresso é 10 bilhões por ano, 1 milhão e 200 mil reais por hora. Pensa a Tati aí, uma pessoa de bom coração, com 1 milhão e 200 mil reais por hora, no bolso, saindo aí, Brasil afora fazendo bem. Será que é melhor ou pior do que o Congresso Nacional? Então, com esse entendimento, eu tenho certeza que, por exemplo, julho é o mês mais produtivo do Congresso. Porque em uma semana aprovou a reforma da Previdência, que é algo extremamente necessário, prioritário, urgente, e em 2 semanas de recesso. Então nós temos certeza que quando aquela turma não se reúne, nada de ruim vem. Então, porque na escala de prioridade, de relevância, de urgência do Congresso, está muito longe os impactos de que as decisões tomadas por eles sejam positivas. Na verdade, é um momento triste da democracia, porque nós temos que obedecer às regras e leis de pessoas que, muitas delas, deviam estar na cadeia. Então, desses 2 meses para cá, eu tenho me sentido muito mais feliz, porque eu tenho cumprido esse papel. Por exemplo, eu faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor, e por 3 vezes a gente conseguiu derrubar a pauta inteira de inúmeros projetos ruins. Um deles. Por exemplo, e às vezes é difícil defender, né? Mas vamos tentar para dar uma risadinha aqui. Por exemplo, tem um projeto para colocar em braille todos os remédios vendidos em âmbito nacional, no rótulo. E aí é muito difícil, porque a pergunta é, quem é a favor permaneça como está? Só eu sou contra. Mas, Gilson, você é contrário aos deficientes visuais? E aí é que demanda um estudo. Por quê? Nós somos em 207 milhões de pessoas. Só 500 mil cegos. Dos 500 mil cegos, só 10% lê em braille. Então você vai encarecer toda a cadeia produtiva, de todos os remédios, de todas as pessoas, de algo que já é tão caro e tão necessário para todo mundo, por conta de um público muito, muito específico. Encarece para todo mundo e inclusive para o cego também. Inclusive para os cegos. Então, assim, vamos proteger os deficientes visuais? Claro, mas existem outras alternativas mais inteligentes. Coloca um QR Code, ou obriga aquele fornecedor ou aquela farmácia a prestar essa informação de outra maneira, mas não encarecer todos da mesma forma. E existem muitos projetos idiotas que fazem que encareça todo o sistema. Por exemplo, criar caixa eletrônico adaptado para anão em banco. Eu sou contra, porque o número de anões é muito pequeno. Aí todo mundo reclama, mas o banco é caro, a taxa é cara, o juro é caro. É claro que o sistema bancário vai colocar isso no custo. Então são inúmeros projetos. Vamos botar tabelamento de preço. Então, é muito. Então, assim, dando alguns exemplos de lei idiota, Dia Nacional Internacional do Orgulho Heterossexual, obrigar as lojas de sapato a vender só um pé, criação de um SUS para cachorro. SUS para cachorro. Isso. Desculpe aí. Né? Desculpe os proprietários de animais, eu sei que eu vou levar bomba aqui daqui a pouco. É um exagero, né? Não, nada contra os animais, aos cachorros, mas isso a gente vai ter que criar um para gato também e tal. E outra, num ambiente que a gente não tem saúde para as pessoas, entende, Mani? Então, assim, é uma questão de prioridade. Sem contar que SUS, ele já
tá subentendido que é algo do Estado. E se é algo do Estado, a melhor maneira de ser um serviço ruim é um preço muito caro, pago por todos. Então, existem soluções, existe um problema, isso é inegável, mas achar que um Estado ou que um político vai resolver isso, não vai. Não vai resolver. Então, nas comissões aí são 70, às vezes 80 projetos, como na CCJ, em cada pauta de reunião, na verdade, e mais da metade é inútil. Então, nós estamos batalhando a todo tempo para lutar contra o sistema, porque por mais que as leis tenham boas intenções, o resultado é desastroso. Por exemplo, existe uma lei que proíbe o marketing infantil enquanto tem programa infantil. A intenção é boa, proteger as crianças da obesidade, proteger as crianças do consumismo infantil, mas qual é o resultado? Acabou o marketing, acabou o programa infantil. Eu cresci vendo Balão Mágico, TV Colosso, Xuxa, Maravilha, Bozo, Vovó Mafalda, Eliana. Tu assistia bastante televisão, hein? Assistia só os sábados, né? Mas agora acabou, as crianças veem Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. Por quê? Porque não importa que a intenção seja boa, não existe um estudo de impacto. E eu tenho um pensamento certo que a melhor lei é aquela que não existe, aquela que não precisa. Por exemplo, tem uma mania agora, uma onda, de proibir canudinho. Percebe que a intenção é boa? Não degradar o meio ambiente? Mas qual é o resultado? Vai à falência a empresa de canudinho, menos contratação de pessoas, menos arrecadação tributária, e aí vende mais copo descartável, que degrada mais o meio ambiente do que o canudinho. Então, não existe solução fácil e toda essa interferência causa consequências piores do que aquelas que nós temos antes. Então, aquele 1.200.000 reais por hora que eu digo de custo do Congresso para fazer uma lei idiota é prejudicial. E aí vai ter que ter alguém que entenda que isso é desnecessário, que é inútil e gaste esse mesmo valor para revogar essa lei. Deputado, então, quando tu estás nas comissões, tem uma frase que tu usa bastante, que é: o benefício concedido a alguns é subtraído de todos os outros. É isso, mais ou menos, que tu leva em consideração, então? É isso. E é uma grande dificuldade, porque eu percebo que lá no Congresso existe o corporativismo que toma conta. Hoje nós temos uma maioria que advoga para uma minoria, que atende os direitos e interesses de uma minoria. Eu quero ser uma minoria, e nós somos essa minoria, que atende o direito da maioria. E isso nos falta muito, porque as pessoas têm a falsa ideia de que atendendo um território, ou um setor de economia, ou uma profissão, elas estão fazendo certo. E é por isso que o país é o país da meia entrada. Porque a gente não faz o cálculo de que quando a gente tira alguém do sistema e concede um privilégio, seja na Previdência, seja de isenção fiscal, um benefício fiscal para as empresas amigas, a gente faz com que o sistema ele fique muito caro e muito injusto. Essa frase é de Adam Smith, que diz exatamente isso. Não dá para todos pagarem a conta do benefício de poucos. E no Brasil é isso. Vou dar um exemplo. Universidade Pública Federal. Universidade Pública Federal é acessada por 3% da população brasileira. Sabe quem paga a conta? Os 100%. Então é óbvio que existe uma distorção. E esses 100% são a maioria dos trabalhadores, da classe média ou da classe baixa. Que não tem acesso ao estudo. E não tem acesso. E pelo contrário, desses 3%, 70% vem do ensino privado. Então já são pessoas que teriam condições ou têm condições de acessar o ensino público. Sai melhores preparados para fazer a grande prova da Federal, que é uma inquisição e isso essas cotas também não resolve muita coisa também, não, né? E existe um problema muito grave. Eu gosto de contar uma história, por exemplo, assim, existe a Dona Maria mora lá na comunidade, ela tem uma casa simples, mas ela não consegue emprego, porque ela não tem nenhuma empresa ou nenhum empregador que aceita pagar R$2.000 para ela. 2.000 que eu digo, R$1.000 mais ou menos, 998, que é o salário mínimo, e mais os encargos. Então ela não consegue emprego, porque ela não é qualificada, ou porque ela já passou da idade de contratação, enfim.
O que ela faz? Ela lava a roupa para fora, para os vizinhos, para quem queira. E assim ela consegue, fazendo esse trabalho, ter uma renda aí de 900 ou R$1.000. Só que o Estado, mesmo assim, consegue roubar dela parte do salário na forma de tributo, porque ela vai no mercado, feijão, arroz, tudo, que ela compra, o botijão de gás, tem 35%, 40% de tributo. Então, pense comigo. Mesmo assim, o Estado pega R$350 dela e o Estado, o político, resolve o que fazer com esse dinheiro. E o que ele faz? Parte disso vai para a Universidade Pública Federal, por exemplo, que não é acessado nem por ela e muito provavelmente também não pelos filhos dela. Por quê? Porque algum político achou que isso é importante. Então, realmente é uma distorção que nós precisamos rever e que as pessoas entendam que não existe nada de graça. Não existe nada que o Estado dê para nós, ou que dê para vocês, que antes não foi tirado de nós. E a entrega é sempre muito menor do que foi retirado. Se vocês têm ideia, do orçamento federal, só 22% do orçamento federal vai para saúde, segurança e educação. 22%. Então ele arrecada, a cada 100, ele devolve 22. E todo mundo espera alguma coisa do Estado. E é uma grande besteira. Porque a primeira coisa, Mani, que alguém faz quando tem um pouquinho mais de dinheiro, é chutar o Estado. Porque ele contrata um plano de previdência privado, a saúde privada, a escola particular. Porque o Estado não dá, não faz. Então não faz sentido algum. Se tem uma coisa que o Estado pode ajudar, é não se intrometer, não atrapalhar, não incomodar. E repensar as pessoas a exigirem ou pedirem para o Estado resolver isso para elas. Porque é muito caro quando eles fazem isso. Quando eles não são incompetentes e corruptos, ainda assim é muito caro. É muito caro. Então a melhor forma é devolver poder das pessoas, abrir o mercado, abrir concorrência, e só assim a gente consegue serviços melhores a preços mais competitivos. Porque sempre quando o Estado se mete, sempre quando ele interfere na economia, sempre quando ele faz uma lei achando que vai melhorar, o resultado, praticamente sem exceção, é desastroso. E essa é uma das tuas bandeiras, né? Desburocratizar. Sim, essa é uma das minhas bandeiras. Eu sempre digo que se tem uma coisa que a gente precisa é tirar papel, é tirar incômodo, é tirar fiscal, é tirar multa. Faz sentido um político ou Estado ele ser o teu grande sócio, porque aqui no jornal você contribui forçosamente 35%, 40% de tributo, somando toda a cadeia. Quantas vezes apareceu alguém do município, do Estado, da União, perguntando: Mãe, o que você precisa? O que está te atrapalhando? Vamos desenvolver a economia. Aliás, tem uma secretaria municipal, às vezes um setor disso, de desenvolvimento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas o que entrega? Esse que é o ponto. O que a gente precisa é o contrário. Deixar de cobrar mais um papel, mais uma fiscalização, mais um tributo, mais uma dificuldade. Porque ele é um sócio que recebe 35%, 40%, estou falando do Estado de uma maneira geral, e não precisa trabalhar. Por que dificulta? Deveria incentivar. E a gente tem um movimento exatamente ao inverso. Então, hoje você quer criar uma empresa, e eu me lembro que eu sou advogado, eu recebi um embargo, e o embargo era assim, ela tinha uma pequena produção, precisava fazer o teto de PVC, todo o material de produção daquele alimento teria que ser de inox, um banheiro masculino e feminino para quem trabalha, um banheiro masculino e feminino para quem é cliente, uma porta que abre só para fora e acesso para deficiente. Ela iniciando essa pequena produção, você acha que ela vai continuar a produzir? Não vai. A Apple e a Microsoft... O Estado sufoca, né? A Apple e a Microsoft nos Estados Unidos começaram numa garagem. Hoje as duas juntas dão o PIB nacional brasileiro. Então, assim, essa dificuldade, esse é muito ruim. Aí as pessoas dizem assim,
Por que o Estado, o município, a União não cria um emprego? Nunca vai criar. Porque quem cria emprego é a iniciativa privada, é o empresário, é o empreendedor. O que o Estado precisa fazer é retirar essas barreiras, retirar essas dificuldades, retirar esses problemas. Pomerode, por exemplo, e região, é um baita de um exemplo negativo. A gente tinha, há pouco tempo atrás, muitas pessoas que faziam geleia, bolacha, queijo, linguiça, melado. Quantas tem hoje? As inúmeras dificuldades fazem com que isso não vale a pena. E aí a gente perde. Por isso que eu digo, não é defender a empresa, não. Porque as empresas que já assumiram um tamanho X, que já tem toda uma estrutura, já tem a credencial, elas já estão estabelecidas. O que mata são os pequenos. Até, Gilson, eu tenho uma teoria da conspiração dessa situação, é que realmente a gente foi ver os envolvimentos de JBS, Friboi e tantas outras empresas aí, que grandes corporações começam a tentar sufocar o pequeno produtor. De que forma? Exigindo cada vez isso que você falou. Tem que ter isso, aquilo. É claro que você, como pequeno, você não vai conseguir fazer nunca. E eles facilmente atingem. Porque a produção, o preço, quem demanda são eles. Né? Então, pode ser uma teoria da conspiração ou é uma realidade realmente que está acontecendo. E talvez até incentivado pelo Estado, porque essas grandes corporações pagam propina, pagam caixa 2 e outras coisas para que essas leis idiotas, como tu fala, são leis idiotas, que tu tem que seguir essas leis aí que são completamente esdrúxulas, né? Hoje, se for fazer tudo o que você tem que fazer dentro do seu estabelecimento, você faz um investimento gigantesco que quem vai pagar? O consumidor. É humanamente impossível. E eu sempre digo, por exemplo, assim, eu fui muito criticado pela mídia por conta dos agrotóxicos que teriam que ser listados conforme a lei em todos os rótulos. Mais uma exigência aos produtores. E qual é a consequência disso? Aumenta o valor de toda a cadeia produtiva, os pequenos não vão conseguir cumprir a exigência, nós vamos ter menos produtos a um preço mais caro. E mais uma coisa, qual é o agrotóxico, Mani, que você não gostaria de consumir? Ninguém sabe. Não tem conhecimento. O que adianta estar na caixinha, não é? Então, é o que eu digo, nós precisamos fazer um estudo, uma análise de impacto. Vamos controlar o agrotóxico? Sim, eu até acho. Na verdade, eu acho que o melhor produto é aquele que nem rótulo tem. Não é? Essa é a preocupação. Mas, digamos, tem que ter rótulo e tal, vão ter que ter um fiscal para fiscalizar que aquele produto é o que está sendo colocado na caixinha, enfim, mais custo estatal, mais tributo. Mas mesmo assim, vamos controlar, eu acho que tem que controlar, mas aí é uma análise de quais produtos estão liberados ou não. Por exemplo, todo mundo sabe que a Coca-Cola é cancerígena. E está lá na latinha quais são os produtos que são utilizados. Mas é bem gostosa. Mas não é isso que inibiu o consumo. O que inibe o consumo, Mani, é a educação. Eu sempre digo que a lei é a melhor, aquela que não existe. Essa frase é de um pensador que chama Bastiat, mas eu ouso discordar dele porque a melhor lei é a leitura. A partir do momento que a gente conseguir, e esse talvez seja um dos maiores objetivos que eu tenho, nós dividimos o pensamento e difundir a ideia política, a ideia econômica, para que as pessoas passem a pensar um pouquinho de que, na verdade, o que a gente menos precisa é político, e menos ainda político fazendo lei para nos atrapalhar. E essa é um bom exemplo, porque se você pensar que a tua atividade, se não tivesse nenhuma interferência estatal, ela estaria muito maior, então faz sentido a gente ter ela nos atrapalhando a todo tempo? Não faz. Gilson, vamos correr porque nós temos muita coisa para te falar. Então para vamos te falar perguntar, um né, Tati? Aperta ele agora. Gilson, vamos falar um pouquinho da tua rotina lá. Teu primeiro pensamento quando tu assumiu o cargo? Tu pensou em desistir em algum momento? Quase todo dia pensei em desistir. Na verdade, na balança,
é muito positivo, porque as pessoas que eu acabo conhecendo, as oportunidades de conhecimento de outras áreas que eu me considero ignorante, por exemplo, eu não sei, um exemplo aqui, abrir um parênteses, eu não sei nem botar uma minhoca no anzol, não conheço nada do setor de pesca. Mas eu acabei descobrindo que lá em Itajaí existe uma suspeita de extinção de determinadas espécies de peixe. E aí tem uma resolução lá proibindo essa pesca. Mas é óbvio que o peixe não sabe que ele não pode ser pescado, mano. Então ele é pescado de qualquer jeito. Aí o que acontece? Qual é o resultado? 2.000 quilos de peixe de carne nobre é jogado ao mar morto, enquanto tem crianças passando fome. Então a oportunidade de você conseguir fazer alguma coisa, e isso é só um exemplo, é gigante. Há 10 anos essa pesquisa ainda não foi feita e continua sendo jogados esses peixes mortos ao mar e as crianças continuam passando fome. E ainda num ambiente que poucas pessoas se dispõem a fazer alguma coisa, porque a política é engraçada. Tem duas coisas, né? 95% das pessoas se acham pós-graduado, mas nunca leram um livro. E segundo, todo mundo sabe que está errado, tem certeza que precisa melhorar, mas ninguém quer fazer parte. Aliás, nós do Partido Novo vamos lançar um edital que qualquer pessoa, basta ser filiado, vai lá e faz o processo seletivo. Se for capacitada, for de boa índole, é aprovado e sai candidato. E existe uma dificuldade enorme das pessoas fazerem parte, de quererem ajudar, de quererem contribuir. Então, esse desafio de ter certeza que está fazendo bem, que eu achei que era até de longo prazo, mas ao contrário do que eu imaginava, dá para fazer muita coisa no curto prazo, precisa ser divulgado. Porque senão vai fazer 20 anos que estão as mesmas pessoas, ou 30 anos, e nunca muda. E se a política é de todo mundo, está na hora de todo mundo fazer parte. E essa é a verdadeira democracia. E eu sou a prova de que isso é possível e dá certo. Mas... Tu espera, Gilson, depois de 4 anos, você já está fazendo uma previsão para o futuro? 4 anos, você começou agora, até vou corrigir a Tati, não são 7 meses, são 6 meses, né? Sim, começou em fevereiro. É verdade. Mas é que eu comecei a trabalhar em janeiro, desculpa. Nós começamos em janeiro com Festa Pomerana. Tá certo. E tu tens uma previsão de como é que tu te vê daqui a 4 anos? 4 anos não, né? Menos que isso, 3 anos e meio, seja aí. Mas no final dos teus 4 anos, o que tu acha que tu vai conseguir? Tu falou agora, vou conseguir fazer algumas coisas a curto prazo. Eu acho difícil. É a minha visão de fora, que acompanha, ou ver quanto que é demorado, tudo é muito, muito, muito demorado, inoperante, caro, como você falou. Me surpreende quando tu falou no início da coisa. Sinto muito essa visão que você tem, não tua visão, mas é uma visão que quem está lá dentro deveria defender, entre aspas, o seu emprego de deputado, mas fala assim, não precisa. O quanto que isso poderia gerar outro tipo de decisão com mais agilidade. O que tu vê daqui a 4 anos? Você está lá, não vai mudar esse sistema. Mas o que tu podes fazer e de que forma você vê daqui no final dos 4 anos do teu mandato, o que tu acha que tu vai conseguir mudar junto com o pessoal aí do teu partido, seus pares lá em Brasília? Primeiro, discordar um pouquinho com relação ao resultado, porque o resultado é grande. E uma pessoa faz uma diferença gigante. Para começar fazendo uma retrospectiva, no dia 7 de outubro, finalizando a eleição, nós conseguimos comprovar que é possível eleger um deputado federal sem gastar 1 centavo de dinheiro público. 1 centavo. O PSDB, por exemplo, gastou 5 milhões de reais. 5 milhões de reais de dinheiro público. Outros partidos foram na mesma seara, em Santa Catarina. Então, nesse dia, a gente já conseguiu comprovar de que é possível sem gastar dinheiro público. O que é dinheiro público? É dinheiro de todos nós, gasto para pagar santinho, cabo eleitoral, outras coisas. Agora vamos falar do mandato, só de economia. Eu fui o mais econômico, economizei 640 mil reais até esse semestre. E está faltando remédio escolar, tem gente morrendo em fila do hospital. Então, se você consegue provar de que é possível fazer um bom trabalho sem isso tudo, então significa o quê, mano? Que a gente precisa de menos tributo. E se precisa de menos tributo, precisa
ou podemos deixar mais dinheiro no bolso do cidadão. E esse desafio é muito grande e a conquista é maior ainda, porque constrangendo as pessoas pelo exemplo, a gente faz com que os outros tomem a mesma atitude. Ou pense pelo menos 2 vezes antes. Pensem 2 vezes, porque a gente constrange mesmo, divulga, a imprensa divulga, a população pressiona. Se pegar a média do gasto desse ano, por exemplo, da legislatura passada, a média a gente já alavancou para baixo. Agora, de legislatura, o que a gente tem entregue de trabalho também é fenomenal. Para quem não sabe, as comissões, elas têm caráter terminativo e conclusivo no processo legislativo. Então, 80% das leis, elas não passam em plenário, e as pessoas não sabem disso. Então, muitas vezes, tem 34 presentes no painel, que é o que precisa para iniciar a discussão, mas é uma quinta-feira, por exemplo, a maioria já deu presença e foi para o aeroporto. E eu tô lá, como aconteceu há 3 semanas atrás. Eu e mais 2 pessoas. Discursando para as cadeiras? Discursando. Então, o que eu quero dizer é que 60 Chega leis... a ser ridículo, não é? Sim, 60 leis foram aprovadas, discutidas ou não aprovadas em 3 pessoas. Outra coisa, uma pessoa preparada, esclarecida e imbuída para aquilo que ela está fazendo, ela tem uma entrega muito maior do que qualquer outra. O que você prefere, ter o teu dente arrancado por 20 advogados ou um dentista? Percebe que não adianta ter um monte de pessoas? Então, o que a gente faz? Eu ia fazer uma piadinha com os advogados, mas eu tenho muitos amigos, inclusive você. A gente tem lá Tiririca, Alexandre Frota. Às vezes é pessoas de boas intenções, mas o que elas pensam não vai atingir o resultado que a gente espera. Então, precisa de um estudo de impacto. Então, qual é a rotina lá? Como eles focam, organizam tudo de terça, quarta e quinta, as comissões e as sessões plenárias, as reuniões, é um negócio atordoante. Então, eu chego na Câmara às 8, 8h30 da manhã e vou embora 1, 2 da madrugada, de terça para quarta e de quarta para quinta também. E, geralmente, pelo menos um desses dias, eu passo a madrugada estudando os projetos, porque a pauta é divulgada em cima do laço. E às vezes tem 70 de CCJ, mais uns 30 de plenário. E aí eu faço o estudo da lei, do substitutivo, do relatório, da nota técnica, do estudo de impacto econômico, justamente para chegar preparado. A maioria não faz. É uma exceção, né? É uma exceção. Aliás, a maioria tem pessoas que não sabem nem interpretar. Aliás, tem alguns que não sabem nem ler. Então, essa é a dificuldade. Mas o ponto positivo é que quando você consegue, com paciência, explicar a lógica, a coerência, de forma educada, a gente acaba conquistando outros votos de outras pessoas que, embora tenham boa índole, elas não entendem. Então, já várias vezes a gente fez até bolão, indo para o plenário, essa votação assim, assim... Putz, a gente tem que votar certo e tal, mas não é popular. Vamos explicar para as outras pessoas quantos votos eu acho que a gente consegue. Aí, por exemplo, a votação do fundo partidário. Eu votei em 10 votos que seriam a nosso favor. O que mais votou da bancada era 20. No final, nós tivemos 144 votos. A gente pautou o plenário. Todo mundo usou o microfone. Conversamos com os líderes. Tivemos um apoio gigante da imprensa, foi divulgado, constrangeram e a gente alcançou isso. E assim são vários exemplos que a gente consegue alcançar um resultado, por mais que seja possível. Nós lançamos o candidato à presidência da Câmara, no primeiro dia a gente nunca tinha colocado o pé lá. Nem nós, nem outro mandatário, nem o novo, nem nunca. Nós triplicamos a nossa força no primeiro dia. Então, dá para fazer muito em pouco tempo e talvez isso é uma das coisas que mais motiva. E no passado, não existia a possibilidade de um político ser admirado, de ser acompanhado, de servir de exemplo, porque a gente aprendeu errado dos nossos pais, ensina errado para os nossos filhos que a política é coisa de vagabundo. Aí a gente tira a esperança de que alguém... Né? Isso, a gente tira a esperança que alguém certo, competente, honesto, trabalhador faça parte. Hoje nós temos um movimento inverso. Às vezes eu ando com o meu colega, o Marcel Van Hatten, as pessoas param, tiram foto conosco, elogiam. Se acompanhar as minhas redes, vocês vão ver que 90%
são pessoas monitorando, sugerindo. Aliás, o meu mandato é compartilhado, tem 3 plataformas lá participativas. Então é um momento sensacional de se aproveitar, porque o Brasil ele pode subir alguns degraus. Consegue fazer a diferença, então, depois de 4 anos, no meio de 513, você vai conseguir fazer a diferença. Como você falou, na tua eleição já foi isso, já fez a diferença. Sem grana, sem nada, né? Sem experiência política, né? Eu acompanhei muito a tua campanha, tu sabe disso. E sem experiência, sem grana, e mesmo assim você teve êxito, né? Entrou em último, mas dane-se, você tem hoje o mesmo voto do cara e tal. E eu acho que, então, isso, na tua explanação, da mesma forma você vai conseguir fazer isso mudando a cabeça desses 512, né? Porque fora você, né? Algumas correções. Primeiro que não vamos fazer, já estamos fazendo. Tá. Muitas diferenças. Poderia pautar tanto na parte... no meio do deputado. Tanto na parte legislativa... Segunda, já eu estou contando aqui, eu vou anotar. Vai ser mais. Tanto a parte legislativa, quanto a parte econômica, quanto a parte de presenças. Aliás, eu já fui por 2 vezes o primeiro no ranking dos políticos, agora estou em 4º, uma diferença de 2 pontos. Se vocês verem os parâmetros de análise, então o resultado é muito grande. Segundo, que eu não fui eleito em último do estado, eu fui o 14º. Tem 2 abaixo de mim, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a votação para vereador e deputado, ela não é, isso é muito importante, ela não é para a pessoa. Ela vota no partido. Porque eu votei no Erickson, um exemplo. Porque o Erickson é gente boa, é um empresário, nunca deveu nada para ninguém, é uma pessoa competente. Não tem problema, é uma escolha de cada um. O problema é que ele não foi eleito e quem se elegeu foi o Peninha. Nada contra ou a favor, mas a pergunta é essa a ideologia? É o PMDB que você queria que tivesse essa cadeira? Então, às vezes, as pessoas precisam entender como é o processo eleitoral e saber de que, sem contar uma eleição majoritária, sempre quando você vota em deputado, você elege o partido, a ideologia partidária. Então, isso é muito importante ser fixado. Com relação daqui a 3 anos e meio, mano, eu vou dizer que a pressão é grande, tanto do partido como das pessoas, tanto para reeleição, para deputado federal, porque o partido permite uma reeleição, como eu também sou um nome cotado para candidato a senador. Então, tanto antes da eleição como agora como mandatário, eu não prometi reeleição, nem candidatura para senador nenhuma. Eu quero ver se eu decido isso no decorrer do mandato, porque uma das coisas que eu tenho como regra é de que o objetivo de uma reeleição nunca pode comprometer o mandato. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, alguns deputados falaram assim para mim, como é que é o trabalho? É sempre assim? Qual é o ritmo? Eles são, em 2019 até que é tranquilo, em 2020 é corrido pra caramba, é muito trabalho. Mas por quê? Porque tem eleições municipais. Então, na cabeça deles, o trabalho é sempre eleitoral, a cada 2 anos. E eu acho terrível isso. Você com segundo intenções, né? Então, assim, isso é a primeira coisa. Qualquer reeleição ela não pode comprometer o mandato. E segundo, é que eu não sei como eu estou fazendo uma doação. Na minha cabeça é muito isso. O representante ele tem que se doar. E para mim é uma doação profissional, é uma doação familiar. Eu fico longe da minha família, longe dos meus negócios, longe da minha cidade. Eu não sei o quanto eu estou disposto ainda. E, honestamente, eu acho que é um movimento que tem que vir não só de mim, sim das pessoas ao meu em volta, quem vai apoiar, quem vai me ajudar ou não, mas isso eu quero decidir um pouquinho mais para frente. Deputado, muito se fala sobre os bastidores de Brasília, sobre corrupção, por exemplo. Já tentaram te corromper? Essa é uma pergunta bem legal. Não, nunca tentaram me corromper e eu acredito que por um motivo muito simples. Vários dos direitos que eu tenho, várias das verbas que eu tenho direito, eu não pego. Então, olha só, eu neguei e recusei auxílio mudança, auxílio moradia, poderia contratar 25, contratei só 6. Eu uso só 20% da cota parlamentar, não uso motorista, carro, paletó, até o cafezinho eu renunciei. Então, não faz sentido alguém me oferecer alguma coisa, sendo que ilegal, imoral, sendo que até o que eu tenho direito, por lei, eu não faço questão de não pegar, porque eu acho que é imoral. Então, nunca ninguém... Já presenciou? Não presenciei também, até porque não é
a turma ou as pessoas que eu convivo. Então, não é uma experiência que eu tive ainda, graças a Deus. Ameaças eu já sofri. Eu ia perguntar isso agora. De que tipo? Ameaças do tipo, eu sei onde é que teus filhos estudam. Ou então, tu não é a prova de bala. Essa é tu não é a prova de bala. Aí eu só respondo que morto não atira, né? Ou entra na fila, pega a senha. Eu não tenho problema com isso, porque assim, quando você que a gente vive numa realidade aqui de Pomerode. Até tem uma pergunta aqui da Nada Ferreira. Pomerode é um lugar tranquilo para se morar? Depois você responde isso no final, se a gente der tempo, né? Daqui a pouco a gente terminar. Mas a gente tem nós que vivemos em Pomerode, a gente ainda é muito trouxa às vezes para alguma coisa, né? E Brasília a coisa é pesada. Brasília, São Paulo, Curitiba... Florianópolis outra é outra realidade. Não te assusta? Não tem medo, tu não pensou? Uma ameaça dessa. Eu nunca tive Você nunca já recebeu uma ameaça dessa? Já recebi. Fora da política? Já, é porque como eu era advogado e tal, não, aí é normal. Eu já tive dessa. Mas eu nunca tive problema, porque assim, sempre quando tu acende um pouquinho, quando você ocupa um espaço profissional, ainda mais no ramo político, então é natural, é normal. Mas assim, se tem uma coisa que você não pode deixar de ser corajoso. Porque muitas das suas atitudes do dia a dia, elas demandam coragem. Você não pode ter vergonha, não pode, por conta de uma ameaça, deixar de fazer o certo. Então eu nunca considerei, sempre respondi, quer me matar, entra na fila ou tira a senha. Não tem problema nenhum, porque tu não pode demonstrar fraqueza. É óbvio que é uma coisa, digamos, que incomoda, mas, por exemplo, eu fui cogitado para ser o relator da reforma da Previdência. Aí eu fui falar com o Arthur Maia, que foi o relator da legislatura passada. E ele falou para mim, Justo, te prepara porque tu tem... assim, a tua vida vai ser Big Brother. Eu andava com 4, 5 seguranças durante todo o processo legislativo que eu fui o relator. Eu assim, tá, tudo bem, então, pelo menos agora eu estou preparado, sei como é. Então, só por eu ter sido cogitado, eu já recebi ameaça. E existem no Brasil várias organizações que fazem isso. Então, por exemplo, e às vezes algumas ameaças não necessariamente de morte, né? Elas Sim, nós entendemos isso também aqui no Jornal do Pomerode. De manchar a imagem. Por exemplo, assim, botaram um outdoor meu em Florianópolis, com a minha foto e com outros deputados que votaram a favor da reforma. Destruíram a nossa aposentadoria e tal. Foi a CUT que fez isso. E aí o presidente, o coordenador lá, mandou uma mensagem dizendo que ele ia botar mais outdoors daquele, porque na cabeça dele tá manchando a minha imagem. Aí eu mandei uma resposta para ele assim, cara, fiquei muito feliz, porque nunca tive um outdoor com a minha cara. Não tem como tu fazer um outdoor só com o meu rosto, porque se a CUT está falando que eu fiz algo errado, então eu estou fazendo algo muito positivo mesmo, eu tenho essa certeza. Então, assim, tu ter a própria convicção de estar fazendo certo. E isso é muito importante. Mais importante do que dar certo é você fazer o certo sempre. E os resultados você acaba colhendo com o tempo sem problema nenhum. Tá, segue a pauta aí. Tu se sente em algum momento que tu tá secando o gelo? Que tu tá trabalhando e o trabalho nunca cessa? Não é que eu sinto que tô secando o gelo, isso não. Mas o que eu sinto muitas vezes, que eu tô com um extintor de incêndio no meio da floresta amazônica pegando fogo. Isso eu sinto. Não é que não tem resultado, mas às vezes o resultado dependeria de mais pessoas com a mesma linha de pensamento. E isso é muito legal. Ou inteligência, né? Que a gente já falou também. E isso é muito legal porque tem uma frase que todo mundo usa, putz, mas como é que é lá? É matar um leão por dia? Eu sempre respondo assim, matar um leão por dia até é fácil, o difícil é desviar das antas. essa é a realidade. Então, às vezes falta braço, mano. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Às vezes a Comissão de Defesa do Consumidor, a CCJ e o Comitê de Ética são no mesmo horário. O CPI do BNDES teve um dia que foi marcado às 4 no mesmo horário. E eu faço parte das 4. Então a gente faz a análise de pauta, o que é pior, o que é mais terrível, de passar ou de não passar. Então a gente vai tentando fazer inversão de pauta para fazer esse controle. Fica um assessor em cada sala, justamente para fazer essa triagem. Então, o meu sonho é ter mais pessoas que tenham essa capacidade, que tenham esse interesse para ajudar.
Aconteceu uma semana, porque eu sou parlamentar do Mercosul também, e a reunião uma vez por mês lá em Montevidéu. Eu fui uma vez. E é terrível lá. E foi marcado na domingo e segunda-feira. E naquela semana o Maia marcou plenário na segunda. Então alguma coisa eu ia perder. Só que o que é discutido lá em Montevidéu para fins de Mercosul é muito importante. É muito importante. Só que, por outro lado, estava sendo votado a lei de licitações. Ia ser votado lá em Brasília. Então, percebe de que, puxa, eu queria ter uma máquina de teleporte, eu queria estar nas duas, eu queria discutir, eu queria fazer melhorar os dois projetos, os dois locais ao mesmo tempo. Muitas vezes eu queria estar aqui no estado, porque tem muitas coisas para fazer. Nós estamos em 295 municípios. Nós temos em cada comunidade, em cada cidade, um hospital que precisa de ajuda, uma PAI, um bombeiro, um prefeito incompetente, uma Câmara que não faz nada. Então, esse meu papel de ir lá incentivar, ensinar, dizer que é possível, como se faz, eu também sinto falta e gostaria de estar aqui e sempre me desdobro e durmo pouco e viajo muito, justamente no afã de tentar melhorar. Então, a resposta é de que não parece que eu estou secando gelo, não. O resultado é muito grande, mas ainda é muito pouco para aquilo, tudo que a gente precisava e de quantas pessoas que eu gostaria de me desdobrar para ser ao mesmo tempo. Gilson, como tu avalia o prefeito Écio Crica aqui na cidade de Pomerode? É lamentável, porque ele já vem com uma ideologia, uma experiência de outros governos, se eu não me engano, já é o terceiro mandato dele. Segundo mandato. Como... É um de vice, né? Ah, sim, mas como prefeito é o segundo mandato. Se não me engano, um de vice, um de prefeito e ainda foi vereador. Então, assim, é uma opção que a população escolheu em comparativo a uma outra, né? E acho que esse é o pior momento que tem, porque faz com que a população tinha que escolher, né? E às vezes você tem que escolher entre o ruim e o péssimo. E eu não estou fazendo nenhuma análise de valor com relação aos nomes. Eu estou fazendo uma análise com relação à população mesmo. Porque a população critica a pessoa que está lá, que ela acabou de colocar. E mais do que isso, não se coloca à disposição a ser um nome viável, ou não incentiva, ou não ajuda uma outra pessoa que seja mais viável. Então a gente, na verdade, está pagando, tanto o lado positivo como o negativo, por escolhas da população mesmo. Então eu não estou acompanhando aí nos últimos 6 meses muito a administração, mas ontem eu estive na Câmara de Vereadores e vi que a própria situação, os próprios vereadores da situação estão criticando a administração municipal. Então acho que não é segredo de ninguém de que não está agradando. Na verdade, a conversa ontem foi exatamente com relação às lombadas eletrônicas. E eu não consigo imaginar qual é o argumento que justifique pagar R$600 mil por ano de aluguel para a lombada eletrônica. Para mim só tem um objetivo, que é desagradar a população. E eu acho que esse objetivo está sendo plenamente alcançado e ele está de parabéns. Tati, já estamos aí, o papo fluiu muito bem, já estamos há 50 minutos conversando, parece que foi rapidinho. Começou agora? O Gilson fala bastante, né? Está acostumado lá em Brasília. Então, Tati, mais uma pergunta, e eu já quero fazer o convite para ti, Gilson. Uma audiência aqui, é raro ver uma audiência com um político em torno de 40, às 10, 11 horas da manhã, de uma quinta-feira, uma audiência desse tamanho, conversando com o político. Então, muitas perguntas virão durante ainda esse período, que vão assistir a sua entrevista, e fica uma convocação, um convite para que você venha de novo conversar conosco. A hora que tu estiveres aqui em Pomerode e a gente puder bater esse papo aqui, está sendo muito esclarecedor, o pessoal está dando parabéns aqui, várias pessoas, é raro, tu sabe disso, é raro, como você falou, as pessoas dando parabéns pelo teu trabalho. Então, Tati, uma última pergunta, depois tuas considerações finais, e eu já quero fazer uma convocação, um convite aqui, para que você venha mais vezes e a gente poder bater esse papo, e até esclarecer, Gilson. Você falou agora, tem a CPI do BNDES, tem a próxima votação
da reforma da Previdência. Tem uma reforma administrativa que parece que também já entrou, está até em pauta, já começaram a discutir, uma série de outras coisas que a gente pode esclarecer de forma coerente, na sua visão, e que eu acho que é a visão da maioria das pessoas, explicando o que pode e como isso pode impactar na vida do pomerodense, do Liminha aqui, nosso menino de 18 anos, que está começando uma carreira, trabalhando, e como é que ele vai impactar. Então, Gilson, fica esse convite já, e as pessoas que quiserem fazer perguntas vão deixando aqui e o Gilson vai responder numa próxima oportunidade. Tati, então a pergunta final, tenta uma mais cabreira possível aí. Eu ia falar de uma coisa boa agora, na verdade, Mani. Tá bom. Pode ser. Não vai querer me vender rifa, tá vendo? É muito Amanhã tem feijoada Não, sábado. Eu tô com a cabeça hoje que é quinta. Você errou também porque terça-feira, ontem foi quarta. A sessão da Câmara é terça-feira. Mas tudo bem. Vamos lá também. Ah, é verdade. A gente tá perdido no tempo aqui, não, mas então posso te vender uma feijoada dos bombeiros que vai ser sábado. A pergunta é, você não tinha envolvimento político, a gente tem uma imaginação muito ampla sobre o que é um cenário em Brasília. Alguma coisa boa que te surpreendeu e uma coisa muito ruim que te decepcionou quando tu chegou lá? Que tu achava que era, mas que não é. Eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E o Mani também falou essa palavra experiência. E é muito interessante porque as pessoas têm uma ideia errada do que é experiência. Porque a experiência que a classe política tem dado até hoje é justamente de como não se deve fazer. Então vamos fazer um comparativo aí. O Tiririca, ele está no 3º mandato dele. Então você está... E olha, o que está não fica. Então você está me dizendo que o Tiririca tem mais experiência do que eu, porque nunca tive mandato. Até pode ser em algumas coisas. Mas percebe que não é essa palavra. Um motoboy que trabalha desde os 18 anos, todo dia entregando pizza, tem muito mais experiência do que tenho 38, que vendia moto com 6 meses com medo de morrer. Então esse é o ponto. Então assim, quando se fala em experiência, tem que perceber o quanto a pessoa está dedicada, o que ela se esforçou, o que ela aprendeu, que recursos ela foi atrás para se preparar para aquele cargo, Mani. Para fazer qualquer operação aqui dentro do jornal, a pessoa vai fazer um curso, certo? Faz um treinamento, ou uma empresa. Para ser deputado federal não precisa. Precisa fazer só nó de gravata. Então, olha só, sou advogado há 15 anos. Fiz 4 cursos depois de eleito, 2 em São Paulo, um no INSPER, 2 no CEFOR, um no Congresso, para entender como funciona. Porque não fazia parte do teu cotidiano, isso. Justamente para chegar lá em fevereiro e já pegar a catraca andando e não saber nem onde é o banheiro, como a maioria faz. Então, assim, depende muito mais da pessoa ser proativa e ir atrás do que uma experiência ou por idade, que é o que se encontra, né? Com relação à parte ruim, eu acho que é justamente isso. Talvez seja um dos maiores problemas do Brasil, Tati. Nós somos governados por pessoas incompetentes ou corruptas, ou as duas coisas. E a população não se une, ou qualquer pessoa não se dispõe a alterar esse círculo vicioso. Então quem está dentro não sai, quem está fora não quer entrar. E aí a prioridade, porque esse poder ele acaba seduzindo, ou todos se seduzem por isso, principalmente aqueles que usam cargo para receber privilégio, regalia, coisa que a gente faz questão de não pegar, ou pelo foro privilegiado, que a gente também é contra, que acabam priorizando ou a eleição ou a reeleição. E qualquer terceiro objetivo está muito longe do segundo. Então, o que mais me decepcionou é que você não precisa ser muito excepcional, e por isso que eu digo, eu não sou um ser espetacular na política, não. É que a maioria é muito baixo. O nível é muito baixo. Então é muito fácil se destacar num ambiente onde muita gente não sabe interpretar, muita gente não sabe ler, muita gente, 2 dias antes, está divulgado na imprensa, inclusive em Santa Catarina, 2 dias antes da votação da reforma da Previdência, estavam indecisos. Como é que pode, 5 meses discutindo praticamente só isso, ter deputado indeciso? Estavam esperando, né? Pois é, que façam as suas conclusões.
Então, assim, não é possível um ambiente desse. E milhares de pessoas votaram nelas. Isso é uma diferença que tu vê entre política e politicagem? Essas duas palavras são assim meio assim clichê, mas existe um conhecimento que talvez seja mais importante de fazer uma divisão honesta do que é o político, do que é a política, de que é um processo eleitoral. Porque muitas pessoas confundem isso tudo, botam no mesmo barco e dizem que não gostam. Aí você, eu não gosto de política. Mas peraí, do que você não gosta de política? Esse negócio de fazer santinho, de eleição, assim, peraí, isso é um processo eleitoral. Né? Mas, enfim, mesmo que essa discussão não fosse para um outro dia, a verdade é que a política interfere na nossa vida, mãe. E você gosta ou não. Então... Até o relacionamento é política, tudo é política. É que nem salada, né? Até pode ser que você não goste, mas se você comer, vai te fazer bem. E a política, como ela interfere na tua vida, ela precisa que o maior número de pessoas boas fazem parte. Tem uma frase de Ayn Rand que eu gosto, que ela diz o seguinte: quando uma pessoa física ou uma empresa comete um erro, ela paga a conta e ela sofre as consequências. Quando um político ou setor público comete um erro, todos nós pagamos a conta. E nós não temos mais espaço para errar. Não temos mais essa chance, porque o país está quebrado. Isso não é divulgado. Foi aprovado aí um empréstimo pela Câmara de 250 bi a mês de junho, final de maio. Se não tivesse isso, não teria dinheiro para pagar a conta. Então, a gente precisa fazer essa divulgação e realmente clamar para as pessoas de bem que agora é o momento de fazerem parte, de deixar de ser um revoltado e ser um revolucionário. Porque senão não dá para mudar fazendo sempre o mesmo caminho. Né? Gilson, 1 minuto. Define Bolsonaro. 1 minuto tu tens, não 5 minutos. 1 minuto. Eu agora conheço ele pessoalmente e o que eu queria dizer é que me parece que ele é uma pessoa que tem tido alguns escorregões. E esses escorregões realmente são ruins. Mas dentro de uma visão geral, tem sido muito positivo. Então eu não tenho dúvida de que ele é uma pessoa de índole boa e está se esforçando realmente de dentro para fora para fazer o melhor. E eu torço muito por ele, que dê certo. Eu sempre gosto de comparar que ele é o piloto, está todo mundo dentro do mesmo avião, não tem sentido nem de torcer contra. E acho que essas coisas paralelas, ou críticas paralelas, e a maioria com razão, eu não faço parte do governo, eu sou independente, acho que tem que criticar para melhorar mesmo, mas numa visão geral tem sido muito positivo, ainda mais se comparar com o desastre, com a cleptocracia que nós tínhamos até dezembro de 2018. Então, cleptocracia é ladrão. Deixa aqui, porque agora as palavras cleptocracia. É governo de ladrões. Isso, aí, ó. Gilson, obrigado. Tati, obrigado aí pela... Eu que agradeço, um prazer pela te parceria, receber aqui. né, as perguntas aí. E acho que nós precisamos fazer mais perguntas para esse cara, né? Vez. Tá bom? Gilson, brigadão mesmo pela tua presença. Podemos confirmar daqui a pouco mais uma entrevista aqui? Pode confirmar, é só a gente agendar, não tem problema, é um prazer imenso. E participem aí, pessoal. Eu tenho lá no meu site até 3 plataformas de participação. Tenho /denuncie, gilsonmarques30.com.br /denuncie. Qualquer verba federal que vocês tenham conhecimento que está sendo mal destinada ou mal usada, é só lá preencher o formulário, apresentar as razões e a gente faz uma análise. Mesma coisa, o /desburocratize. Qualquer papel, qualquer dificuldade, qualquer problemática no teu negócio, na tua vida, que está te incomodando, vai lá, cadastra, explica as razões, a gente faz uma análise para revogar. E agora a última é o /sem barganha. Então, a destinação das emendas parlamentares, que é o recurso que todo deputado federal tem lá à disposição de todos os municípios, de todas as entidades, quais são os parâmetros que essa verba vai ser destinada, quais vão ser os requisitos de análise de destinação disso, por exemplo, anterioridade, gestão, transparência, número de pessoas atingidas, enfim, aí nós vamos fazer de uma maneira técnica, sem que tenha qualquer interferência eleitoreira ou por politicagem, como você diz, e também sem que vereador e prefeito precise gastar passagem aérea, hotel, frigobar, para ir lá e tirar tempo tanto meu como deles mesmo, para entregar pessoalmente e tirar uma foto.
Então, esses três plataformas estão funcionando, estão lá no meu site. É muito legal justamente porque a população consegue, de uma maneira online, se aproximar do nosso mandato e contribuir. A gente, desde o início, eu tenho dito que como falta abraço, eu não estou negando ajuda para ninguém e façam parte dessa história, eu vou ficar muito feliz. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, então. Mais essa transmissão ao vivo, essa entrevista hoje com o deputado Gilson. E vamos esperar a próxima aí. Obrigado, gente, aí pela audiência. Quiserem continuar fazendo perguntas, a gente depois encaminha para o Gilson aí para ele responder para cada um. Valeu, obrigado, um forte abraço. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Quer garantir a segurança da sua casa, estabelecimento ou veículo? Conheça a Craft Segurança. Serviço de monitoramento 24 horas. Monitoramento de imagens, instalação de alarmes e câmeras de circuito fechado. Rastreamento de veículos e muitos outros. Conheça a Craft Segurança para saber mais sobre os serviços de nossa empresa. Rua Alex Farholtz, 160, Centro. Fone 3387-1282. Guedes House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedes House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermann Wegg, 409. Fone 3387-3361.